No clima de São João, vamos começar a nossa aula de hoje, hein, galera? Mastruz com leite na Rádio Bruna. Aí, ó. Arrasta o pé, porque hoje é São João, a gente tem que se animar. Um São João diferente, um São João atípico, mas vamos escutar música, bora botar para descer, fazer nossa aula da melhor forma possível. Aí, quem é que não lembra dessa música? Essa música é um clássico, aí, ó. Bom demais, eu sou um forrozinho, hein, galera? Bom demais, bom demais. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da economia mundial e seu processo evolutivo ao som de Mastruz com leite. Só para matar a saudade, São João, eu sei que vocês estão com saudade, né? Principalmente meu segundão, que tem uma galera que gosta de sair, outros não, mas é o nosso São João, é a nossa raiz, é a nossa essência, quem gosta, quem não gosta, mas isso aí faz parte da cultura do nosso povo. Então, um agradecimento à nossa cultura, vou botar um forró raiz, Mastruz com leite, para a gente começar a nossa aula com todo o pique. Agora vamos lá? Para nessa música um pouquinho aqui, ó. Nós vamos começar, pessoal. As aulas passadas a gente trabalhou um pouquinho da geografia mais técnica, a geografia que nós chamamos da geografia física. Aquela questão de relevo, hidrografia, a vegetação do tipo brasileira. A gente trabalhou também um vídeo do Globo Repórter, espero que todos tenham assistido e feito a atividade, que ela é muito importante, apesar de ser do ano de 2002, é bom que a gente pode fazer a questão do comparativo das nascentes, se a principal nascente, no caso, está em déficit ou em superávit, enfim. Nós aprendemos um pouquinho da questão das bacias hidrográficas brasileiras e também dos biomas mundiais. Pegando a outra perspectiva da geografia, que é a chamada geopolítica, nós vamos começar aí no G5, na página 3, aí do módulo... Qual é o módulo desse aí mesmo? Módulo 2 de vocês. Do módulo 2, nós vamos começar um pouquinho da economia mundial. É importante falar da economia mundial porque ela está sempre em processo evolutivo. Nós vamos aprender os aspectos históricos que envolveram a questão da economia mundial. Só um momento aqui para me ajudar a ficar do calor. Então, nós vamos ter aí, ó, os primórdios no livro de vocês já podem ir acompanhando aí na página 3, tá certo? Que são os aspectos da economia mundial. Coloquei para vocês um esqueminha que, inclusive, vou mandar também para o grupo de vocês, do WhatsApp, para que vocês possam copiar no caderno e me mandar junto com a atividade referente a esse conteúdo. Beleza? Então, simbora. Vamos estudar um pouquinho da economia mundial, que ela tem uma parte importantíssima do contexto histórico global. Beleza? Vamos lá. Então, nós vamos ter aí a atuação antrópica e suas técnicas. Como é que o ser humano atuou, principalmente na evolução da questão econômica? A gente tem desde os primórdios a atuação do ser humano em relação à sua economia. Durante a Idade Média, por exemplo, existiam os feudos, onde, por exemplo, os servos, os vassalos, trabalhavam para os senhores feudais. Esses senhores feudais eram os que mais lucravam com, por exemplo, o fornecimento das suas terras. Então, isso já ia ser um primórdio da economia capitalista. Essa interdependência entre, por exemplo, o pobre e o rico, né? O detentor da terra e aquela pessoa que dependia da terra para trabalhar. Então, isso já seria um contexto histórico inicial que até antecede um sistema evolutivo que é o sistema capitalista. Coloquei para vocês aí a atuação do ser humano em relação às suas técnicas. É uma visão do geógrafo Milton Santos, geógrafo importantíssimo que criou, por exemplo, o termo globalização. Então, nos primórdios da história, até que vocês vão ver no livro de vocês, no sistema feudal existia, por exemplo, os grandes castelos, que servia, por exemplo, aos reis, às rainhas. Era o quê? Uma questão de estruturação de trabalho. Existiam já classes sociais. E uma das características do sistema capitalista é a divisão de classes sociais. Isso, desde o feudalismo, é bem presente a gente começar o quê? A analisar essa interdependência de trabalho do rico em relação às camadas mais pobres da sociedade. Isso não é só fruto, por exemplo, do âmbito globalizado. Não é uma questão recente, essa interdependência econômica. Nós vamos ter desde o passado a questão da difusão da pobreza
de quem é pobre, que depende de artefatos para trabalhar, e de quem é detentor da produção, que é justamente o dono da produção, que é o rico. Isso desde a Idade Média nós vamos ter. No livro de vocês tem a questão da evolução das técnicas, as relações políticas que eu coloquei para vocês. Como é que se deu a evolução das técnicas? Coloquei aqui no esqueminha para vocês, que se deu a partir do acúmulo de capitais, ou seja, o acúmulo de capitais provenientes, por exemplo, da Idade Média, ele acabou acarretando em quê? Nas grandes navegações. Durante a Idade Média, nós vimos, vocês sabem, na parte da história, que na Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas, a Europa era considerada o centro do universo, então eles não tinham aquela capacidade de sair em grandes embarcações, até porque existia aquele medo, né, da questão da Igreja Católica, que detinha todos os pensamentos, tanto filosóficos como religiosos, até, por exemplo, que acreditavam que só existia aquela localidade, então não existia aquela necessidade de sair. Quando começou o ser humano a ter a necessidade de sair do seu lugar e buscar outras vertentes em outros lugares do mundo, a partir da cunhagem de moedas que aconteceu quase no fim da Idade Média. O ser humano sentiu a necessidade de sair justamente para buscar novos horizontes, principalmente para buscar moedas preciosas, o ouro, o ferro, o cobre. Então, observe que a Europa, apesar deles acharem que era o centro do universo, tinha uma dependência, principalmente porque começaram a cunhagem de moedas, mas o solo europeu era extremamente pobre no que diz respeito a recursos naturais. Daí, nas grandes navegações, o que aconteceu? A saída dos povos europeus para outros mundos. Primeiro mundo que eles encontraram, obviamente, o continente asiático, depois o continente africano. Quando chegaram na África, tudo massa, né? Encontraram bastante minérios. Daí a cunhagem de moedas ela ficou muito mais prática, né? Começou esse processo de interdependência de um país em relação ao outro. A Europa que produzia a cunhagem de moedas e os países que tinham o quê? Que eram produtores da matéria-prima, que eles não sabiam nem que existia, né? Muitos desses povos não sabiam da existência de tantos minérios em seu território. E além disso tinha uma coisa, eles precisavam de mão de obra de trabalho. Aí foi o prato cheio no continente africano. Pela questão do racismo, obviamente, também, e a questão de superioridade, de senso de superioridade das nações europeias, ao que aconteceu. Basicamente, além da matéria-prima tirada do continente africano, eles também tiraram o quê? O direito da liberdade do povo africano através da escravidão. Coloquei para vocês que existiu também as relações políticos-econômicas. Era importante também, principalmente durante o período das grandes navegações, estabelecer o quê? Essas relações político-econômicas entre os países que eram o quê? Que eram colonos. Imagine que bagunça seria dentro do continente africano se todo mundo começasse a disputar internamente entre os países europeus a partilha da África. E no caso, primeiro dar uma guerra, né? Porque cada um que quisesse o quê? Ter sua área de influência dentro do continente africano. Então começou a se estabelecer regras para a exploração do continente africano, que foi chamado de Partilha da África. Partilha da África, começaram o quê? Um acordo, no caso, que de fato levou a partilha da África para o quê? Para a exploração e não haver uma desavença inicial entre os países europeus para compartilhar dos recursos naturais, da mão de obra africana. Então, eles começaram a lucrar, além de quê? Dos tráficos negreiros, eles lucraram a partir do quê? Dessa divisão do continente africano. Até hoje o continente africano é considerado uma coxa de retalhos. Ela foi retalhada justamente com a Conferência de Berlim. Nós chamamos a Conferência de Berlim um acordo feito entre os países europeus para partilhar o continente africano. Essa partilha do continente africano foi importante principalmente para o quê? Para a questão da colonização mais organizada, né? Para cada país ter sua área de influência. Nós vamos ter aí também, eu coloquei, existia a relação de poder sobre a terra. Ter territórios para os países europeus, eu falo só da área dos países europeus porque foram o quê? Foram os primeiros grandes navegantes que começaram a colonizar outros povos.
Então, deter o poder sobre o quê? Sobre a terra era importante. O continente europeu era minúsculo. Então, ter outros territórios, buscar áreas de influência, buscar inclusive mercados consumidores e também rotas comerciais eram de suma importância para o continente europeu. Continente pequeno, então tinha que buscar outras vantagens, porque a territorial já não era uma vantagem, né? Saídas pelo mar Mediterrâneo, por exemplo, com a criação, por exemplo, de rotas comerciais como Gênova, Florença, Veneza, na Itália, fizeram com que, por exemplo, as saídas para a Índia, para buscar as especiarias que não existiam no continente europeu, se tornassem um fator importante para a economia dos países europeus. A busca, por exemplo, por metais preciosos também, mas a questão de buscar, por exemplo, cidades portuárias, cidades que tivessem saídas com maior facilidade para o continente, eram sempre de suma importância para as nações europeias. Aí nós vamos ter, colocou para vocês também no esquema, quem quiser acompanhar, porque tem gente que acompanha melhor pelo esquema, tem gente que acompanha melhor pelo livro. No livro de vocês vai ter, só que eu dei uma breve resumida, porque tem muita coisa que a gente não precisa se deter, certo? Aí tem aí, ó, no terceiro parágrafo, no último parágrafo aí da página 3. Um exemplo marcante da importância da terra foi o período do feudalismo na Europa, na Idade Média. O poder sobre a terra representou o principal fator de diferenciação entre os membros da sociedade europeia. A natureza e o território contribuíram assim para o estabelecimento do poder exercido pelo dono da terra, como eu tinha falado para vocês. Sempre quem é o detentor, quem é o dono da terra é o que vai lucrar. As pessoas já começaram a estabelecer, por exemplo, no sistema capitalista, já começou um indício do sistema capitalista. O detentor da terra, ele começava a lucrar cada dia mais. E quem trabalhava? Trabalhava para comer, para se alimentar. Era praticamente trabalho escravo. O que essa relação não mudou com o tempo, né? Nós sabemos que existe a grande elite, que é o detentor da terra, o detentor da empresa, e as pessoas que trabalham para aquele detentor da terra ou da produção, ou também da empresa, que sempre vão lucrar mais do que propriamente o trabalhador. E vai ser sempre assim. E agora que é pior ainda, que é a questão da advento da substituição do ser humano por máquinas. Aí que, ó, piora mais ainda a situação. Daí, por exemplo, a concorrência trabalhista que vai vir no século XXI e desde o século XIX que está acontecendo mediante as revoluções industriais. Mas a gente vai chegar lá nas revoluções industriais. Coloquei aqui, atividades urbanas. As atividades urbanas, elas são provenientes principalmente da primeira Revolução Industrial, onde começou o quê? A ampla urbanização. Vocês sabem que a primeira cidade do mundo a se urbanizar foi Londres, na Inglaterra, porque Londres foi o precursor da primeira Revolução Industrial, utilização da máquina a vapor no século XVIII. Por quê? Mas tem um motivo da Revolução Industrial. Houve um acúmulo de capital nas potências imperialistas, principalmente na Inglaterra, que era um grande colono. As grandes navegações aconteceram, houve um acúmulo de capital, principalmente da Inglaterra, que era a grande madre, né? A questão da grande mãe da colonização. Então teve um enriquecimento da Inglaterra que, consequentemente, eles começaram a investir pesado na questão da substituição do ser humano por máquinas, o que acarretou na primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial que foi marcada, por exemplo, na substituição. Por exemplo, a Inglaterra sempre foi um dos maiores produtores têxteis do mundo, ou seja, a questão da tecelagem. Se a população estava evoluindo, obviamente precisava de roupa. Então, uma das indústrias que mais evoluíram na Inglaterra foi a indústria têxtil. Então, se construiu uma máquina pelo inglês James Watt, que foi, no caso, utilizado como fonte de energia o carvão mineral, que substituiu já a questão das tecelagens manual. Por quê? Por máquinas a vapor. Daí começou também uma evolução nos transportes, né? As máquinas a vapor ocasionaram a formação dos trens. Então, as indústrias, elas começaram a evoluir. E tanto que atraiu muita população do meio rural para o meio urbano. Isso, então, tornando Londres, no século XVIII, uma das cidades a cidade mais urbanizada. Porque o quê? O que acontece? Quando eu crio indústria,
automaticamente eu estou criando empregabilidade. E se eu tenho empregabilidade, eu tenho um acúmulo de população naquela área. Então foi isso que aconteceu na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Aí depois o que aconteceu? A Inglaterra, com James Watt, inventou a máquina a vapor, começou uma concentração urbana, a urbanização ela começou a crescer exorbitantemente. Beleza, esse contexto histórico todo mundo já conhece. Houve também nos outros países, já que existia no continente europeu também um continente rico em carvão mineral, houve esse processo de interdependência de um país para o outro na produção das matrizes energéticas, principalmente do carvão mineral, porque indústrias que estavam se desenvolvendo bastante eram indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, para fabricar insumos, fábricas, para fabricar, por exemplo, autopeças. Então nós vamos ter a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial que sucedeu-se em outros países do continente europeu, como a Alemanha, a Itália, a Espanha, outros países, como por exemplo, já no século XIX, os Estados Unidos. Então esses países eles começaram a evoluir o seu parque industrial. Então, principalmente na Nova Inglaterra, no caso norte dos Estados Unidos, começaram a ter seu processo evolutivo no parque industrial. Então começou também a utilização, os Estados Unidos descobriu a utilização do petróleo como fonte de energia. Aí, meu amiguinho, o negócio ficou mais diferente para a economia mundial. Antes só o carvão mineral, o petróleo ele poderia se transformar em vários outros insumos industriais. Tudo que a gente utiliza é de petróleo, né? Esse lápis, obviamente, nós vamos ter o plástico proveniente do petróleo. Celular que eu estou utilizando para vocês para fazer nossa aula, proveniente também de recursos petrolíferos. Desde os combustíveis de uma maneira geral, querosene, gasolina, óleo diesel, até, por exemplo, a fabricação de plásticos de uma maneira geral. Então, tudo isso depende do petróleo. Aí, beleza. Começou os países a utilizar o petróleo, o carvão mineral também, nas indústrias siderúrgicas começaram a evoluir, a segunda Revolução Industrial começou a bombar de uma maneira geral entre os países. Aí, o que aconteceu? Todos os países começaram, principalmente os países europeus e também os Estados Unidos, começaram a evoluir e buscar mercados consumidores. Essa busca de mercados consumidores levou, que eu coloquei para vocês, a Divisão Internacional do Trabalho. Nenhuma colônia, a Inglaterra disse logo o seguinte, nenhuma colônia pode crescer mais do que o colonizador. Foi diferente, por exemplo, na América do Norte, né? Nos Estados Unidos e no Canadá. A colônia, de fato, cresceu mais que o colonizador, porque ela ficou autossuficiente. As pessoas elas começaram a morar lá, expandiu seu território lá, mas elas não foram para, no caso, tirar da terra o que precisava e levar para o colonizador. Pelo contrário, a Nova Inglaterra foi uma forma de que os ingleses encontraram de sair da Inglaterra dessa substituição excessiva pelas máquinas. Então, no século XIX, houve o processo evolutivo dos Estados Unidos do Norte e começou o processo de industrialização que atendeu o mercado interno. Então, não atendia só as necessidades da Inglaterra, mas atendeu o mercado interno. Então, se você tem um mercado interno consumidor elevado, então você tende a lucrar cada dia mais. Coloquei para vocês um esqueminha também. Começou, por exemplo, as grandes revoluções industriais. Então, começou o surgimento de potências hegemônicas. Quem seriam essas potências hegemônicas? Acabei de citar para vocês países que evoluíram principalmente na primeira e na segunda revoluções industriais. Potências econômicas que, de fato, foram as primeiras a se industrializarem. Professora, e o resto do mundo? Se a gente está falando muito de países europeus, países da América do Norte, resto do mundo. Agroprodutor, produtor de matéria-prima bruta. Professora, já ouvi falar também que hoje em dia os países subdesenvolvidos, eles também ainda têm essa perspectiva de agroprodutores. Você está escutando errado, não? Aliás, você está escutando certo. Porque ainda nós temos essa interdependência, principalmente tecnológica, dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos. Brasil é assim? A gente pode perguntar. Olha, o Brasil durante muito tempo, ele foi assim, teve esse processo de dependência econômica das nações desenvolvidas. No entanto, hoje em dia o Brasil ele possui uma certa autossuficiência na tecnologia que dá ao Brasil o âmbito de um dos países mais industrializados do mundo.
apesar de ser uma revolução industrial que nós estudamos anteriormente, uma revolução industrial tardia, que começa no final do século XIX, mais de 100 anos de atraso da industrialização nos países europeus e até os Estados Unidos, tá certo? Mas o Brasil ainda é agroprodutor? Sim, o Brasil ainda é um grande agroprodutor. Isso aí requer, no caso, bilhões em dinheiro no Brasil, principalmente pela produção agropecuária, que é um produto bruto vindo do setor primário, mas o Brasil internamente também consegue produzir através das suas indústrias, diferentemente de outras nações que foram colonizadas. Aqui da América do Sul tem países como, por exemplo, a Bolívia, o Peru, as Guianas, de uma maneira geral, que não tem ainda um processo, a Venezuela, que não tem indústrias suficientes para produzir nem para a produçãozinha interna. Então, tem uma dependência tecnológica entre os países, que a gente vai entender a partir de agora. Coloquei para vocês aqui, ó, potências hegemônicas das revoluções industriais, influências econômicas e culturais. Eles queriam, no caso, principalmente as potências hegemônicas, que os países dependessem não só do produto produzido através das industrializações, mas também uma dependência cultural. É aquilo que a gente debate, né? A nossa dependência cultural em relação aos Estados Unidos é forte. O que a gente assiste no dia a dia? Séries americanas, filmes americanos. E o que tem a ver com a produção industrial? Gente, a indústria, ela não é só a indústria no que diz respeito a fabricar máquinas, não. A indústria cinematográfica é um tipo de indústria, inclusive aqui no Brasil, uma das mais rentáveis para os Estados Unidos e para a Europa. Então, é uma indústria. E também a gente segue um padrão de vida de outros países, que nós damos o nome de American Way of Life, né? A gente segue muito o padrão de vida americano. Nossa alimentação, nossa cultura. Alimentação, professora, eu gosto de comer feijão com arroz. Sim, cara, mas lembre-se, assim que a gente entrou nessa economia mais capitalista, depois dos anos 90, entrou um bocado de fast food na nossa cultura, não é verdade? McDonald's, hambúrguer, French fries, né, a batata frita, tudo isso veio muito da cultura estadunidense e ainda seguimos muito essa questão do American Way of Life, o estilo de vida americano. Seguimos porque era justamente uma maleza dos Estados Unidos para que a cultura se entrelaçasse com o quê? Com o modo de produção, que a gente começasse a consumir mais e mais produtos oriundos daqueles países. E o caso da Europa também não é diferente. A Alemanha, por exemplo, nós temos uma dependência no que diz respeito à indústria farmacêutica, que é uma das mais tecnológicas do mundo, a indústria da Alemanha farmacêutica. Era o que Hitler, por exemplo, queria na Segunda Guerra, que além de expandir o seu território, ele queria, por exemplo, expor a sua cultura para o mundo. E ficar diferente, né? A cultura, em vez de um padrão de vida americano, a gente seguia um padrão de vida como, por exemplo, da Alemanha, até porque a língua alemã é bem difícil. Mas era a intenção, por exemplo, de Adolf Hitler, no que diz respeito à economia, expandir os laços econômicos da Alemanha com o mundo. Ele queria dominar de fato o mundo. O Mussolini na Itália também. Então, era essa a tendência econômica que eles queriam. Cada país que quisesse ter o quê? Sua área de influência, seu mercado consumidor e, obviamente, a influência cultural que exercia em relação aos países. Aí nós vamos ter a criação da Distribuição Internacional do Trabalho, que é, aliás, a Divisão Internacional do Trabalho. O que foi essa criação da DIT? Tem no módulo de vocês aí na página 4, que é essa Divisão Internacional do Trabalho. Era o seguinte, essa DIT era os países mais ricos produziam na indústria, ou seja, a industrialização ficaria só dimensionada só aos países mais ricos, enquanto os países mais pobres ficariam responsáveis pelo quê? Pela questão da matéria-prima. Então existia essa questão do embargo, só quem podia crescer eram as grandes potências imperialistas, enquanto os países subdesenvolvidos ficavam responsáveis apenas pela produção de matérias-primas. Então essa é a Divisão Internacional do Trabalho. O Brasil, nessa perspectiva,
Também ele fazia parte dessa de só fornecer matérias-primas. Sem sombra de dúvida, o Brasil só se via como um mero agroprodutor, tá certo? Então tem até aí na página 4, nesse quadrinho aí roxo, para quem é bom ir acompanhando aí na página 4. A Divisão Internacional do Trabalho constitui a interdependência econômica estabelecida entre os países a partir do advento do capitalismo. Essa interdependência estabelece o papel de que cada país desempenha na economia mundial. Assim, durante séculos, o Brasil foi exportador de matérias-primas, ainda é, viu? E importador de produtos industrializados, fato que descapitalizou. Atualmente, esse cenário no qual o Brasil aparece como grande importador e depende dos recursos financeiros dos países ricos. Consequentemente, a política econômica brasileira sofre grande ingerência desses países, transformando em seus credores. Então, o que acontece? Ainda existe uma dependência econômica e tecnológica em relação à DIT do Brasil para os países mais ricos. Então, quem detém atualmente o maior, por exemplo, poder político, econômico e de áreas de influência? Obviamente, as nações desenvolvidas. Ainda é assim, essa questão da divisão internacional do trabalho. Os países do sul, ou seja, os países subdesenvolvidos, dependem totalmente da tecnologia criada pelos países desenvolvidos. E o Brasil arrecada muito dinheiro, apesar de ser um país industrializado, mas a matéria-prima da industrialização brasileira é oriunda de nações desenvolvidas. Foi o que aconteceu com o impulsionamento do governo de Getúlio Vargas nas indústrias, principalmente com o acordo com os Estados Unidos e a criação da primeira siderúrgica, que foi a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E depois sucedeu-se, por exemplo, no governo de Juscelino Kubitschek, o endividamento. Por quê? Porque ele precisou das áreas de expansão. Se eu trago indústrias automobilísticas oriundas dos países desenvolvidos, o que acontece? Eu necessito investir em áreas de transporte. E quem cedeu esse dinheiro para, por exemplo, cedeu não, né? Emprestou esse dinheiro a juros. Porque país rico não dá nada a pobre não, viu? É que nem pobre compartilha, rico não compartilha nada com ninguém não. Isso é a grande verdade. Nem todos, né? Não é uma regra geral. Mas o que acontece? Evoluiu o parque industrial, mas ao mesmo tempo endividando o território brasileiro, como aconteceu no governo de Juscelino Kubitschek. Beleza? Colocando aqui então essa DIT, aí eu coloquei também aqui nesse esqueminha de vocês, deixa eu dar uma afastadinha mais para cá. A interdependência econômica estabelecida entre os países, o papel de cada país que desempenha na economia mundial. Ou seja, cada país deixou bem claro, por exemplo, qual era o papel estabelecido, principalmente no que diz respeito à economia mundial. Países subdesenvolvidos, agroprodutores, países desenvolvidos, detentores de quê? Das fábricas. Tanto que o Brasil, no passado remoto, que eu já comentei com vocês, o Brasil tinha que consumir grande parte dos produtos oriundos dos países desenvolvidos que até nem necessitavam, por conta dessa dependência tecnológica. O Brasil não tinha tecnologia suficiente para um parque industrial, então dependia de tudo que era produzido nas nações desenvolvidas, de uma maneira geral. Aí nós vamos ter o seguinte, o papel de cada país, sim, já foi. Então, a DIT é essa interdependência econômica em relação aos países ricos e em relação aos pobres. E ainda existe bastante isso aí, principalmente no que diz respeito ao continente africano. Apesar de todos os países serem independentes, mas querendo ou não, os países desenvolvidos deixaram a economia dos países africanos dependente no que diz respeito à tecnologia. Não se tem tecnologia, então não se tem como fabricar insumos industriais. Então, tem essa questão de matéria-prima, mas não adianta eu ter matéria-prima, mas eu não tenho como evoluir essa matéria-prima. É como eu já falei para vocês. Do que adianta eu ter um diamante, que é uma pedra bruta, e eu não ter como transformar o diamante, que o que vale realmente do diamante é a transformação, é a lapidação. É isso que acontece, por exemplo, nos países desenvolvidos. Porque como é que eu posso dizer? Porque a Venezuela está enfrentando uma grande crise econômica nos últimos tempos. Porque a Venezuela basicamente tem petróleo em grande quantidade, inclusive as maiores reservas de petróleo estão na Venezuela,
Mas o que acontece com a Venezuela? A Venezuela não tem como transformar, não tem indústrias petroquímicas. Seria interessante para o Brasil colocar uma petroquímica na Venezuela, né? Porque aí nós ganharíamos o lucro, né? Dessa questão dos destilados da petroquímica, principalmente com expandir as áreas de influência da Petrobras. Mas o que acontece? Esse embargo fez com que na Venezuela o povo tivesse dinheiro, mas não tem como comprar produtos transformados, porque lá não tem indústrias suficientes. E isso vem dessa interdependência estabelecida através da Divisão Internacional do Trabalho. Beleza? Nós vamos ter aí, ó, sobre as grandes guerras. Primeiramente, uma guerra, a Primeira Guerra Mundial. Ela foi realizada com o intuito de quê? Busca por mercado dos consumidores. Ah, mas eu pensei que na aula de história a gente aprendeu que foi justamente a questão da Alsácia-Lorena, que foi a morte do herdeiro austro-húngaro, Francisco Ferdinando, como vocês aprendem de história. Mas o real motivo de ocorrência da Primeira Guerra Mundial foi justamente a questão de disputa por mercados consumidores e também disputas territoriais entre potências imperialistas. Eles criaram um grande império no continente africano, tiveram a matéria-prima e começaram a disputar aqui na América do Sul, na América Central, mercados consumidores a nível global. Então isso ocasionou rivalidade entre os países na formação, por exemplo, da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança, que se formou durante a Primeira Guerra Mundial. Aí nós vamos ter rivalidades territoriais. Lembrem, o continente europeu era um continente muito pequeno. Então, eles começaram a disputar áreas que existiam reservas de carvão mineral, áreas que tivessem reservas de petróleo, áreas que tivessem reservas de minério de ferro. Então, isso começou a criar uma rivalidade interna entre os países europeus, o que acabou fomentando a Primeira Guerra Mundial. Disputa de espaços como fornecedores de matéria-prima. Por isso que a Alemanha tinha evoluído bastante, principalmente pelas colônias que estabeleceram dentro do continente africano, e ela queria, por exemplo, dominar um espaço territorial que era da Alsácia-Lorena. Não sei se vocês lembram da história da Alsácia-Lorena, que era justamente uma área onde era rica em carvão mineral. Então a Alemanha ela queria tomar essa área da França. Daí começou as disputas internas que acabou fomentando na Primeira Guerra Mundial. Começou o processo também de unificação dos países. Vocês podem encontrar essa questão aí de Primeira Guerra aí na página 5, tem aí, ó, e que durou no caso de 1914 a 1918, essa Primeira Guerra Mundial, mudando muito a configuração da geopolítica global, a primeira, mas a segunda ainda foi pior, aí que mudou mesmo a configuração da geopolítica global. Aí nós vamos ter, aí esse conflito foi desencadeado em função de uma série de rivalidades de origem econômica, que se manifestaram territorialmente. Tem aí na página 5, aí nesse quadrinho. Tem até o mapinha aí da divisão política de 1914. Você vai ver que é totalmente diferente do mapa atual. As potências industriais disputavam os espaços como fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos industrializados, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, entrando em uma escala de tensão que desembocou no conflito. A Alemanha desenvolveu-se rapidamente a partir da sua unificação, ameaçando a posição hegemônica da Inglaterra e da França. A Alemanha tem um histórico de reerguer-se, né? De tentar monopolizar, tentar controlar. Isso é indiscutível. Tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra Mundial, essa potência hegemônica da Alemanha, ela sempre buscou territórios, porque ela seguia aquela perspectiva da teoria do espaço vital. Quanto mais territórios, mais áreas de influência e mais mercados consumidores vocês poderiam adquirir. Então a Alemanha ela sempre teve essa maleza de tentar disputar mercados consumidores e ao mesmo tempo disputar territórios, que era importante nessa perspectiva. E hoje tem disputa territoriais? Tem. Por exemplo, a Síria, a guerra da Síria também é uma disputa territorial por área de influência. Aquela região ali, por exemplo, ela dá acesso às grandes bacias petrolíferas que existem no Oriente Médio. Daí um grande motivo para o quê? O conflito na Síria, que a gente vai debater mais à frente. Sobre a Segunda Guerra Mundial,
nós vamos ter as sanções da Alemanha. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que a Alemanha se ferrou, né? A Alemanha totalmente devastada, porque a Itália, na Primeira Guerra Mundial, pulou fora, né? E começou o quê? O movimento totalitário que foi o fascismo, né? Aquele que a gente comenta tanto no Brasil, movimentos fascistas e tal. E o fascismo ele surgiu na Itália primeiro que o nazismo na Alemanha. Começou o movimento fascista e tudo mais. E na Alemanha começou o movimento do caso do nazismo. Mas isso aí já foi durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha ela ficou humilhada mediante ao Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado que a Alemanha tinha que devolver as terras à França. Foi o tratado em que, por exemplo, tinha que diminuir suas tropas, diminuir seu poderio bélico, porque todas as nações que começaram a disputar por hegemonia, ele começou a investir pesado em armamentos de guerra. Ainda bem, sabe por quê? Porque isso, depois de um processo evolutivo, o que aconteceu? A indústria bélica contribuiu para a tecnologia via nossas casas. Como é que pode uma arma de guerra servir, por exemplo, para o quê? Para a tecnologia atual? Simples. Eles pegaram todas as tecnologias criadas nas guerras e começaram a quê? Fazer a microcomputação, a questão da decodificação de guerra, as ondas eletromagnéticas que foram os mísseis, tudo isso contribuiu para o quê? Para novas tecnologias, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Aí nós vamos ter economia paralisada. A economia da Alemanha se ferrou depois da Primeira Guerra Mundial, paralisou, acabou geral. Lideranças começou a eclodir o quê? O povo tudo desmoralizado. Começou a surgir novos líderes. Esses líderes diziam que eram os verdadeiros messias, que iam salvar a Alemanha, que iam salvar a Itália depois da Primeira Guerra Mundial. E eles começaram bem, tipo, Hitler começou a investir no parque, nem mudou a se ferrar. A questão do Tratado de Versalhes, que eram essas sanções dos países que ganharam a Primeira Guerra. E o próprio Hitler ele começou o quê? A evoluir o âmbito da indústria automobilística, ele começou a evoluir